Vamos para a criação do nosso back-end, então. Como eu disse, a gente vai utilizar o Node.js para criar através do framework Express, nosso servidor. Então vamos lá, quero que vocês abram aí o Visual Studio. Então dentro da pasta em branco que vocês criaram aí, quero que vocês criem uma pasta chamada back-end, tá bom? A gente vai criar aqui o back-end dentro dessa pasta chamada back-end. Então para isso, você precisa executar um terminal dentro dessa pasta aqui, tá? A gente está aqui, ó, no sistema Web CNI, está na pasta raiz. A gente precisa abrir, só clicar com o botão direito aqui. Aqui, ó, Open THT Terminal, se for em português, abrir no terminal, né? Ele vai abrir um terminal dentro dessa pasta, tá vendo? A pasta back-end. A gente pode até renomear aqui, ó. Saber que a gente está nessa pasta. Então, como a gente está no terminal aqui dentro dessa pasta back-end que a gente criou, tá bom? Então aqui a gente vai executar o comando npm init-y. A gente vai executar esse comando aí. Tá bom? Feito isso, ele vai criar. Ó, se deu tudo certo, ele vai criar esse arquivo package.json aqui pra gente. Deixa eu dar zoom aqui para ficar melhor pra gente ver, tá? Pra vocês verem aí. Então você vai executar o comando npm init-y, se der tudo certo, tem que criar esse arquivo package.json aqui. Criou esse arquivo, vamos fazer umas alterações aqui. Primeiro vai ver se tem aqui o type. Esse aqui no meu não teve, mas se de vocês tiver, vocês criam. Se não tiver também, vocês criam o type e escrevem module aqui, né? no valor, tá? Então vocês verifiquem. Se tiver a variável type de vocês, verifique se está escrito module. Se não tiver, escreve. Tem que ser esse tipo aqui. E aqui no main já pode mudar aqui para frc/index.js, tá? Só isso, só essas informações que a gente precisa alterar aqui. Vocês podem ver que não tem nenhuma dependência instalada ainda, tá? Então, vamos começar a criar nossos arquivos aqui na pasta back-end, galera. Tem que prestar atenção onde está criando o arquivo, onde está criando as pastas, essa questão da estrutura ali, bem importante, para se for seguir no vídeo, dá certo. Porque se criar o arquivo no lugar errado, pode dar conflito aí, tem que criar os arquivos no lugar certinho, tá bom? Então, dentro da pasta back-end, ó, sempre quando for criar o arquivo, tem que selecionar, ver se está selecionado aqui azul. Então, eu quero criar uma pasta dentro de back-end, tem que ver se está selecionado back-end para a gente criar a pasta. Tá? Ou se for criar o arquivo. Então, dentro do back-end, seleciona, cria o arquivo. Eu queria criar o arquivo, na verdade, eu queria criar a pasta CRC, e dentro do CRC já vamos criar um arquivo chamado index.js. Beleza? Feito isso, a gente vai instalar nosso primeiro pacote aqui, que é o Express. Então, npm install Express. Vai executar esse comando. Então, ele vai criar, ó, tá vendo? Criou o Node Modules aqui. Criou esse. Aí você vem aqui no package.json e verifica se instalou a dependência Express. Aqui instalou pra gente, deu tudo certinho, apareceu que não teve nenhum erro. Feito isso, a gente vai começar a fazer nossa API. Então, pessoal, para o vídeo ficar mais dinâmico aqui, poucas vezes eu vou ficar digitando os códigos, tá? Já fiz o projeto aqui, certinho. Eu vou mais aí copiando os códigos na ordem aqui, explicando o que funciona, na ordem que tem que ser feito, porque se eu ficar digitando, o vídeo vai ficar um pouco dinâmico, né? E fica até mais difícil de entender. Então, se eu copiar um código, eu vou copiar, vou explicar o que aquele código está fazendo, o que a gente está fazendo naquele momento. Aí vocês esperam a explicação, né? Eu explicar. Aí vocês pausam o vídeo e copiam. Sempre faz isso. Eu coloco o código, explico, vocês pausam o vídeo e copiam pra gente poder seguir. Acho que assim fica mais dinâmico, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no index.js, vamos criar nossa primeira rota. Nosso primeiro verbo HTTP aqui, nossa primeira rota para nossa API fornecer para o nosso front-end. Vamos criar uma rota só para testar mesmo se o Express está funcionando. Uma rota de verificação se a API está funcionando, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o import. Fazer o import do Express from Express. Aí. Certinho. Então a gente precisa criar a instância desse Express. Tem aqui. Vamos lá, a gente criou a instância, esse código aqui, ó, a gente está criando uma variável chamada app, que a gente está instanciando o Express nela. Então a gente vai utilizar o Express através dessa variável app, tá bom? E aqui a gente está falando, ó, app.use está dizendo para o Express que a gente quer utilizar ele através de JSON, que a gente vai fazer a comunicação através do nosso back-end aí, com aquele arquivo que a gente falou, aquele padrão de texto chamado JSON. Beleza? Aqui não está fazendo nada demais, somente isso mesmo. Então a gente tem que criar a nossa primeira rota, a gente vai criar isso para o verbo get. Vamos criar uma rota aqui bem simples para a gente entender como é que faz rota. Vai ser uma rota para a gente verificar se a API está online, se ela está funcionando. Então a gente tem que criar aqui, ó, o verbo get, a gente tem que passar o nome da rota, né? Então eu vou criar aqui um API check. Vou dar o nome para a rota disso. Então a gente precisa passar dois parâmetros aqui nesse ponto get. A gente precisa passar o nome da rota e a função que vai ser executada. Ou seja, quando o nosso front-end chamar essa rota, a gente tem que executar uma função. A gente tem que executar alguma coisa na nossa API. Então a gente vai executar uma função anônima aqui. Não vou ficar explicando isso aí, né? Tinha que estar já é da linguagem JavaScript, ou de qualquer linguagem, nesse caso, né? Uma função anônima. Essa função vai receber dois parâmetros. O parâmetro REQ, que normalmente a gente chama de REQ, esse é o nome que você vai estar dando aqui, né? Que é de requisição, que é as informações que vai vir lá do nosso front-end, a gente vai conseguir pegar elas através dessa informação aqui, REQ, dessa variável REQ. Uma variável chamada res, de resposta, response, que é o que a gente vai passar para o nosso front-end. Então, a variável REQ é as informações que vêm do nosso front-end, a gente recebe do front-end, e a res é o que a gente envia para o nosso front-end, tá bom? Então, a gente tem esses dois parâmetros. E aqui dentro, a gente, nesse caso muito simples, a gente só vai
responder uma coisa. A gente não vai pegar nada, a gente só vai responder que a API está funcionando, que a API está online. A gente faz isso através da variável res. Então, res. A gente pode aqui passar um status. Falei que é bom a gente sempre trabalhar com um HTTP status. A gente seguir o padrão lá dos status. Então, vou passar um status 200, que significa ok, está funcionando. E vou passar também um JSON. JSON, que vai ser uma mensagem. 2 pontos. API online. Tá bom? Só esqueci de colocar aqui as chaves. Então, vou passar esse JSON. No caso aqui, galera, a gente viu lá o padrão JSON. Esse aqui não tem as aspas aqui na chave. Então, esse padrão JSON aqui, ó, chave, valor. Então, porque esse aqui aqui no JavaScript é assim. Sempre quando a gente for representar o JSON em algum lugar, aqui precisa dar aspas também, tá bom? Então, porque esse aqui é um objeto JavaScript. Isso aqui, não vamos dizer assim, não é um JSON. Realmente. É um objeto JavaScript no qual o JSON foi baseado, sua criação, tá bom? Por isso que chama JSON, é JavaScript Object Notation. Porque a representação de um objeto aqui no JavaScript é assim que faz. Mas lá no padrão de texto do JSON a gente coloca aspas aqui também, porque é texto, né? Então, isso aqui é a nossa primeira rota. Quando o nosso front-end chamar essa rota API check, a gente vai responder com a API online. Se a API estiver funcionando, vai responder a API online. Tá bom? Então, a gente tem que criar aqui só agora a inicialização, né? Realmente, inicializar nossa API através dessa função listing. Então, essa função list aqui também vai receber 2 parâmetros. O parâmetro de porta, primeiro você tem que passar o número da porta que você quer, e também uma função anônima, que pode ser feito qualquer coisa aqui dentro. A gente não vai receber nenhum parâmetro aqui nessa função anônima, e aqui dentro a gente só vai dar um console.log mesmo, para a gente ver ali no terminal que nossa API está online, tá bom? Então, normalmente aqui a gente coloca aqui, ó. Aí, http local.3000. Como a gente disse que a gente não vai colocar isso online, o endereço localhost sempre aponta para a nossa máquina. Tá? Então a gente está subindo esse servidor na nossa própria máquina. Então se a gente acessar esse localhost na nossa rota, ele está apontando para a nossa própria máquina. Isso que quer dizer, tá bom? Então isso aqui é só uma informação que vai aparecer aqui para a gente saber que está rodando. Então feito isso, para a gente rodar, realmente botar nosso servidor online, vamos dizer assim, botar nosso servidor para funcionar, a gente só precisa executar o comando aqui, ó, node espaço ponto. Que aí vai aparecer, ó, servidor rodando em tal lugar, localhost. Esse comando aqui só vai funcionar, galera, se vocês mudaram aqui, ó, main, arquivo principal, vocês colocaram certinho, ó, tá dentro de CRC index.js. Então, nesse node ponto, o que a gente faz? A gente está executando esse arquivo aqui, né? É o real. O que a gente está fazendo é executando esse arquivo, colocando esse servidor online, tá bom? Então, ele está dizendo aqui que funcionou, ó, servidor rodando no localhost. Então, como é que a gente faz para testar isso? A gente vai testar através de um programa chamado Postman. Não vou ficar explicando como é que instala esse programa, nem como é que ele funciona muito. É um programa para fazer teste de API. Então, vou abrir aqui o Postman aqui. Pronto, Postman. Vocês instalam aí, tá? O Postman para vocês testar a API de vocês, mas ele serve para a gente fazer requisições da nossa API, ó, tá vendo? A gente pode criar todo tipo de requisição aqui, com os verbos todos aqui, ó, tá vendo? Eu já criei uma coleção aqui de requisição para testar toda a nossa API, tá bom? Mas eu vou explicando aqui como é que funciona o Postman. A gente quer testar o verbo get. A gente criou lá uma rota chamada lá localhost 2.3000 na API check, é o nome da rota que a gente criou. Então a gente vai fazer um get lá nessa rota. Então só a gente executar aqui, ó. Tá vendo? Então deu certo, ó. Respondeu o status ok, que deu tudo certo, e respondeu a mensagem que a gente esperava, message API online. Então nossa API está funcionando, o Express funcionou, é só para a gente testar isso mesmo. Então através dessa rota aqui, a API check, a gente pode sempre checar se nossa API está online, se ela está funcionando. Tá bom, galera? Então baixa o Postman aí, para vocês poderem testar. A gente vai utilizar ele bastante aqui para testar as nossas rotas, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Esse vídeo vai ser um pouco mais demorado mesmo, pessoal, tem bastante coisa para a gente criar. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Vamos criar agora toda a estrutura de pastas e arquivos nossos para não confundir. Porque conforme o vídeo for passando, às vezes vai criando arquivo e cria no lugar errado, não vai dar certo. Então já vamos criar todas as nossas pastas e todos os nossos arquivos. Aqui dentro do CRC eu quero que você crie mais um arquivo chamado voters.js. Volts.js. Tá bom? Aí vamos criar também uma pasta chamada controllers. E dentro de CRC, galera, sempre lembra de selecionar. Ó. Vai criar onde está selecionado. Se você deixar selecionado e criar a pasta, vai criar dentro de controllers. Então tem que selecionar CRC. Criar outra pasta que a gente vai chamar de middlewares. Vamos entender melhor o que significa essas coisas, tá? Então, basicamente, nossa API vai funcionar só com essa estrutura de pastas. Aqui dentro de middleware, eu quero que você crie um arquivo chamado auth.js. E dentro de controller, eu quero que você crie 3 arquivos. Auth, controller.js. Crie outro arquivo chamado user.controller.js. Crie outro arquivo chamado post.controller.js. Tá certo? Então, criou todas essas estruturas de pastas aqui para a gente começar a criar realmente o código. Então, vamos começar a criar aqui nosso código, nosso back-end.
primeira coisa que eu sempre aconselho quando for começar a desenvolver um sistema é criar um modelo. Seus modelos, você fez uma modelagem de dados, então você precisa representar esse modelo de dados dentro do seu programação aí, né? Da sua linguagem, do seu sistema. Então eu consegui sempre começar a desenvolver o sistema, escrever o código do seu sistema através da sua modelagem de dados, tá? Então para isso, a gente vai pausar aqui o servidor, tá vendo que tá rodando, para você pausar, só selecionar aqui, ó, apertar Ctrl C. Você pausa o servidor, tá? Toda alteração que a gente fizer, a gente precisa pausar o servidor e iniciar ele de novo para a alteração valer, tá bom? Então a gente precisa instalar alguns pacotes aqui agora. O primeiro pacote que a gente vai instalar para a gente poder criar nosso modelo é o pacote do ORM. A gente viu lá que a gente vai trabalhar com um pacote do Prisma. Então vai ter que executar esse comando aqui, ó, Prisma, npm install Prisma e, deixa eu dar uma olhada aqui, Prisma/client. Então, a gente está instalando o pacote Prisma aqui, tá? No nosso npm install Prisma, espaço, esse código aqui, galera. A gente vai executar ele aqui. Aí nesse caso aí tá baixando o pacote para o nosso sistema, não deu nenhum erro. Se a gente for aqui no package.json, pode ver aqui, ó, que tá a dependência do Prisma aqui, tá bom? A gente vai instalar aqui também o pacote npm install SQLite 3, que é o nosso banco de dados que a gente vai trabalhar. Já instala esse pacote aí de uma vez. Tranquilo, instalou também. Feito isso aí, a gente já pode começar a criar nosso modelo, tá bom? Então, para a gente começar a criar a nossa modelagem de dados, a gente precisa inicializar o Prisma, que é o ORM que a gente vai utilizar. Então, para a gente inicializar o Prisma, a gente precisa executar um comando, npx prisma init. Vamos executar aqui, ó, npx prisma init. Executa esse comando que ele vai iniciar o ORM no nosso sistema. Vai criar um arquivo ali para a gente fazer isso. Tá vendo que ele vai criar aqui, ó, essa pasta Prisma, que não existia, acabou de criar. Então, esse comando vai criar essa pasta e vai criar esse arquivo para a gente. Esse arquivo que a gente vai manipular para gerar o nosso ORM, para a gente poder manipular nosso banco de dados, tá? Vou apagar isso tudo aqui. Como eu disse, eu vou copiar bastante código, galera. Então, eu vou copiar aqui e vou explicando o código para vocês. Código da nossa modelagem. Aqui, nesse momento, é bom você instalar a extensão Prisma. Tem uma extensão chamada Prisma, que nada, só vai fazer deixar aqui o código bonitinho aqui, com a cor, com as orientações aqui, tá? Essa extensão serve para isso. Se você colou esse código, copiou esse código aqui nessa extensão, nesse arquivo Prisma, se você não tiver com aquela extensão, vai ficar um texto mais feio, né? Vamos dizer assim. Então, o que a gente precisa entender aqui? Essas duas linhas aqui, a gente está só inicializando o nosso cliente de ORM, né? Então, generator client aqui, a gente está só inicializando nosso cliente ORM, Prisma client, é o que ele exige. E aqui a gente está dizendo qual banco de dados a gente vai utilizar, qual banco de dados a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar aqui com o provedor de banco de dados da SQLite, e aqui a gente está dizendo onde a gente quer salvar esse arquivo da SQLite. Então, a gente está dizendo que a gente vai salvar aqui nessa pasta Prisma mesmo, vai ficar salvo o nosso arquivo de banco de dados, tá bom? O banco de dados da SQLite é um banco bem simples, é só um arquivo mesmo, mas aqui nesse ORM você pode trabalhar com qualquer banco de dados, você poderia trabalhar com MySQL também, tá bom? Só que aqui na URL você tem que passar outras informações, tem que passar aqui seria o MySQL, na URL seria outras informações para conectar com o servidor de banco de dados do MySQL, tá? O SQLite é muito simples, ele funciona através de um arquivo só. Então, ele vai criar esse arquivo dev, que é o nome do nosso banco de dados, ó, aqui nessa pasta. Vou até mudar o nome aqui, não quero que seja dev, vou colocar aqui, ó, sistema web, vai ser o nome do nosso banco de dados, tá bom? Aí aqui sim começa a nossa modelagem de dados. A gente viu lá que a gente tem dois modelos de dados, duas tabelas, que é a tabela user e a tabela post. Então aqui a gente só fala criando essa tabela. Isso aqui vai criar pra gente no nosso banco de dados lá na SQLite essas duas tabelas. Modelo de dados nosso, tá? Então aqui precisa de conhecimento do banco de dados, ó, auto-increment, né? Tem que saber o que é isso. Então aqui no caso a gente está criando só os nossos atributos da nossa tabela, o ID do tipo inteiro, name do tipo string, tudo string. Aqui a gente está dizendo que é posts, tá vendo? Porque um usuário vai poder ter vários posts, então já é o relacionamento da tabela aqui. Um usuário vai poder ter vários posts. E aqui na tabela post a gente está criando aqui a chave estrangeira, tá vendo? Então aqui a gente criou o user ID e aqui a gente está criando o relacionamento, ó, relaxa. Aqui é como é que o Prisma funciona, tá bom? A gente criou aqui a relação de user ID que a gente criou aqui com o ID do usuário e aquilo que a gente falou, on delete cascade, aquela informação que a gente falou, que quando a gente quer excluir um usuário, a gente quer que o banco de dados exclua também todos os posts vinculados àquele usuário. Então esse é um delete cascade aqui que vai fazer isso, tá? Então a gente está criando nosso modelo aqui, ó. Está dizendo que o ID vai ser a chave primária, que é representada por esse @id, vai dizer que ele é auto-incremente. Aqui no e-mail, a gente está dizendo aqui, ó, @unique, é um constante que a gente chama no banco de dados, é um limitador. Está dizendo que o e-mail é único. Não posso ter dois usuários cadastrados com o mesmo e-mail. Se tentar cadastrar um outro usuário com o mesmo e-mail que já tem cadastrado, vai dar erro, não vai deixar. É por isso que serve esse único aqui. Não aceita repetir o mesmo e-mail em dois usuários diferentes. Tá bom? Aqui em default user, a gente só está dizendo que se não passar nenhuma informação aqui, como role, galera, é como normalmente a gente chama o perfil do usuário, né, o papel dele dentro do nosso banco de dados. Então, no nosso caso, a gente pode ser admin ou user, a gente está dizendo que se não passar nada, o padrão é user. Beleza? Então, aqui a gente criou o nosso modelo. Salva esse arquivo. A gente precisa executar o outro código aqui agora. Para a gente refletir esse modelo que a gente alterou aqui no nosso banco de dados. Então, a gente só criou a modelagem, mas a gente ainda não vinculou esse ORM com o nosso banco de dados realmente. Então, a gente precisa fazer isso. A gente faz isso através de um comando. Então, é npx prisma migrate. Isso chama de migrate, tá? Sempre quando a gente fizer qualquer alteração aqui no nosso modelo, do nosso RM, a gente tem que migrar essas alterações para o nosso banco de dados, então é chamado de migrate. Então sempre quando você fizer uma alteração no banco de dados, vamos supor que eu venho aqui e mudo
isso aqui para inteiro, não quero mais que seja string, quero que seja inteiro. Então eu tenho que rodar esse migrate para modificar nosso banco de dados, tá bom? Então migrate, aí bota dev, traço name, e o nome da sua migração. Vamos botar aqui inicial. A gente roda esse comando, tá vendo que ele criou aqui pra gente o nosso banco de dados, olha lá, sistema web.db, já é nosso banco de dados, a gente consegue acessar isso aqui através do SQLite Studio que a gente falou, né? Depois a gente vai ver isso aí. Também criou a migração. Então agora o nosso código já está vinculado ao nosso banco de dados através de um RM. A gente já pode manipular o nosso banco de dados através da facilidade que o RM permite a gente, que a gente vai ver. Então, feito isso, a gente conseguiu aqui colocar nosso pacote Prisma para funcionar, nosso RM Prisma para funcionar. Então agora a gente vai começar a construir nossas rotas e realmente manipular esse banco de dados. Vamos começar agora. Fechar tudo aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso index, a gente vai falar que a gente vai utilizar na nossa app, então, app.use, a gente vai utilizar o nosso arquivo de rotas. Então a gente precisa dizer aqui que a gente vai utilizar o nosso arquivo de rotas. Então eu vou criar uma rota padrão chamada API e vou criar aqui routes. Para isso eu preciso importar o arquivo, né? Então sempre quando a gente está referenciando esse arquivo aqui routes, preciso importar ele aqui primeiro. Então import routes from ./.js. Então a gente importou o arquivo routes.js e agora a gente já consegue utilizar aqui. Esse app.use está dizendo aqui pra gente que a gente quer criar uma rota padrão /API e algumas rotas que vai estar definidas nesse arquivo, tá? Então a gente pode começar a definir nossas rotas aqui nesse arquivo. Então o que a gente vai fazer? Isso aqui é uma rota. Então a gente vai criar várias rotas para a nossa API. Beleza? Então eu vou explicar antes aqui, para ficar mais fácil de entender, o que são os controllers, o que são os meters. Então os controllers vai ser realmente o que mais importa aqui no nosso sistema, que são as funções. O controller vai ser as funções que manipulam nosso banco de dados, que recebe informação e responde informação por front-end. Nossos controllers vão ser nada mais que essa função aqui, tá vendo essa função anônima? Então é isso que vai ser nosso controller. Então a gente vai ter várias funções para trabalhar com post. A gente vai ter a função de cadastrar post, a função de alterar post. Então a gente vai fazer isso dentro do controller. O controller, a gente só uma separação aqui de arquivo para ficar fácil de entender isso aí. Então o nosso controller vai ser o responsável por criar as funções que manipulam nosso banco de dados, que recebe informações do nosso front-end, manipula as informações e responde informações para o front-end também. Então a gente vai criar aqui dentro dos controllers exatamente essa função aqui, essas funções aqui para cada verbo do HTTP, para cada função de cadastrar post, de excluir post, cadastrar usuário, tá bom? Em rotas a gente vai criar essas rotas e apontar para essas funções. Basicamente nosso tema vai ser isso. Em middle a gente vai ver mais para frente o que significa o middle aqui, tá bom? Então vamos começar a criar isso aí. Antes disso vamos instalar os dois últimos pacotes que faltam. Então, vamos instalar npm install bcrypt, é o pacote para a gente fazer a criptografia da nossa senha, e npm install JSON Web Token. Certo? Vai servir para nossa autenticação. Tá ok? Então vamos começar criando nossas funções de autenticação aqui. Então vou criar aqui primeiro esse código aqui. Vou explicar o que funciona cada coisa aqui. Então aqui a gente está importando o nosso pacote que a gente vai utilizar aqui, o pacote do Prisma Client, o pacote de criptografia e o pacote de autenticação de JWT, tá? Então aqui a gente está inicializando uma instância do Prisma, que é a nossa RM, e está criando uma chave secreta para a gente trabalhar com JWT, tá? Já vou explicar o que significa isso aí. Vocês já vão entender bem o que significa isso aí. Então a gente vai criar a nossa primeira função. Nossa primeira função aqui vai ser a função de registrar um usuário. Então o autocontrole vai registrar, cadastrar um usuário aqui. Então galera, como eu disse, eu vou colando o código para ficar mais dinâmico, vou explicando para vocês. Quando eu explicar, vocês pausam e copiem o código, tá? Para vocês verem funcionando. Então a gente está criando uma função, a gente está criando aqui uma variável que recebe uma função anônima. Só isso que a gente está fazendo, tá? A função lá que recebe uma requisição e uma resposta. Tem os parâmetros de requisição e resposta. Então a gente vai executar isso aqui. Quando o front-end chamar a nossa rota de registro de usuário, é esse código aqui que a gente vai executar. Essa função aqui vai ser responsável por criar um usuário no nosso sistema. Tá bom? Então o que a gente faz? A gente vai receber aqui, ó, REQ, lembra que eu falei REQ? É de requisição. É as informações que estão vindo lá do nosso front-end pra gente. Então o front-end fez uma requisição pra gente. Passou diversas informações. A gente consegue pegar essas informações através dessa variável REQ. Aqui que a gente criou. Então a gente quer o boy, que a gente chama. No boy é onde a gente passa o JSON, tá bom? Então a gente fala REQ.boy, na verdade a gente tá pegando o JSON que nosso front-end enviou, tá bom? Então ele enviou um JSON que tem lá name, e-mail, password e role. Então a gente tá criando essas 4 variáveis aqui, ó. Pegando o JSON que veio lá do front-end. Tá bom? E aí aqui nessa próxima linha, estamos fazendo a criptografia da senha. Como eu disse, a gente não pode salvar uma senha no nosso banco de dados de forma visual. Se o usuário mandou a senha 123, não pode salvar isso no banco de dados 123. Porque nem quem tem acesso ao banco de dados vai conseguir ver a senha da pessoa. Então
Então a gente vai criar uma criptografia para essa senha através do pacote bcrypt, né? Que a gente importou aqui, ó. Bcrypt. Então esse aqui só está fazendo isso. A gente está passando o password e um parâmetro aqui de qual criptografia a gente quer, tá? Mas vocês precisam entender aqui que está fazendo a criptografia da senha. E esse código aqui é o mais importante dessa função. Esse código é o que trabalha com RM. Tá vendo? O Prisma na nossa RM. Então o que a gente está fazendo aqui? Está acessando a nossa RM, está pedindo para acessar a tabela do usuário, está falando que a gente quer criar alguma coisa lá. Então seria o equivalente ao insert into do SQL. Então aqui a gente tem que fazer insert into na tabela user. Então o RM veio para facilitar isso para a gente não precisa escrever o SQL. Já faz direto aqui, ó. User.create. Então a gente passa as informações, ó. Quais são as informações que a gente quer criar nesse usuário. Informação de name, e-mail, password e role, que é o nosso perfil, né? Então aqui por que name já é o próprio nome da tabela. A gente criou nossa tabela lá do Prisma. Vamos voltar lá. Name, tá vendo? Então, quando o nome da variável é o próprio nome lá do atributo da tabela, a gente não precisa passar mais nada, só passa a variável mesmo, o nome e-mail mesmo. Aqui em password a gente precisou criar aqui, ó, password, hashed password, porque a variável hashed password é diferente do nome do password, tá vendo? Então é diferente do nome que está na tabela. Então a gente precisa passar o nome que está na tabela, da nossa variável, nosso valor. E aqui em role, mesma coisa. Ele tá dizendo aqui, né, que se role for null, se o nosso front-end não passou o role, ele vai colocar o user como padrão. Isso aqui nem precisava ter, tá bom? Vamos até tirar aqui, ó. Você pode apagar isso aqui. Não precisava nem ter. Por quê? Nosso próprio banco de dados já está falando, ó, se não passar nada, é o usuário. Ele já vai cadastrar o user como padrão. Então a gente não precisa ter isso repetitivo no código. Beleza? E aqui a variável raise que eu falei é a variável que a gente vai usar para retornar a informação para o nosso front-end. Então raise status 201 significa que eu estou retornando para o nosso front-end que deu tudo certo. Código 201 significa que eu consegui cadastrar o usuário. Também estou respondendo um JSON com a mensagem, usuário registrado com sucesso. E também estou passando as informações do usuário. Tá vendo que a gente recebeu aqui? Quando a gente faz um create, ele recebe as informações que foi criado do banco de dados. Não precisaria nem passar isso aqui. A gente vai passar só para a gente ver como funcionando, fica melhor para a gente ver, tá bom? E o que é esse try-catch, galera? Não vou ficar explicando muito questão da linguagem JavaScript, senão o vídeo ficaria muito longo. Mas acredito que vocês já sabem. Try-catch, na verdade, ele vai tentar executar o código que está dentro de try. Caso ele não consiga, dê qualquer erro, ele cai aqui. E não trava o sistema, não fica travado nem nada. Se deu algum erro, ele abandona esses códigos e executa o que está aqui no catch. Então, no caso, se deu algum erro, eu quero retornar para a nossa API um status 500, que é um status de erro, dizendo que aconteceu algum erro na hora de registrar o usuário. Tá bom? É isso que a nossa função register vai fazer. Então vamos criar agora também a nossa função de login. Então, a gente vai registrar o usuário, então a gente precisa fazer o login. Então vocês pausam aqui agora, copia essa função register que a gente vai começar a falar do login. Então aqui nossa função login é a mesma coisa, tá, galera? Vai receber, a gente está exportando a função login para a gente poder importar lá nas nossas rotas. A gente vai receber arquivo REC e o RES, requisição e resposta. Agora o JSON vem um e-mail, password, nosso login é feito através de um e-mail e uma senha. Então a gente vai receber aqui no nosso JSON um e-mail e uma senha. Aqui a gente está testando nosso ORM e está fazendo um find unique lá. Então, ou seja, a gente está fazendo um select lá no nosso, que no SQL seria um select, lá no nosso banco de dados, fazendo um filtro, dizendo que a gente quer o usuário que tem esse e-mail. E a gente só quer find unique. Que a gente sabe que só tem um usuário cadastrado com cada e-mail. Então a gente usa o find unique aqui com um parâmetro where de e-mail. Então seria o equivalente a select, asterisco, from, users, where, e-mail igual ao valor do e-mail. Aí aqui a gente diz o quê? Se ele não encontrou nenhum usuário, ou seja, se essa variável user que não recebeu nenhum usuário, ou seja, que nesse find unique não encontrou esse usuário, esse e-mail que ele passou é inválido, ele não encontrou nenhum usuário. Então ele está vendo aqui, se essa variável for nula é porque não encontrou, então ele vai retornar o status 404, que é um erro de não encontrado. Significa o 404 é quando a pessoa tentou acessar alguma coisa no nosso servidor e o servidor não encontrou o que ele está querendo. No caso, não encontrou esse e-mail, esse usuário com esse e-mail. Então lá é usuário não encontrado. Você já vai responder, vai cortar a requisição aqui, acabou aqui, tanto que return, já respondemos para o nosso front-end, esse usuário não existe. Caso o usuário exista, ele não vai passar aqui, vai fazer um valid password, tá? O que esse valid password está fazendo, galera? Como o password está criptografado no nosso banco de dados, você precisa fazer essa questão de validar o password. Que vai chegar para a gente o password da pessoa lá, 123, só que no nosso banco de dados vai estar uma criptografia lá. Então a gente não consegue fazer essa comparação, a gente precisa utilizar o pacote bcrypt, que a gente utilizou para encriptar, a gente utiliza ele para comparar também. Então a gente está comparando o password que a gente recebeu do nosso front-end com o password criptografado que está no nosso banco de dados. Então ele vai fazer a mesma verificação, vai verificar se isso bate, se o password está certo. Se não tiver, ele vai retornar erro dizendo que a senha está incorreta. O usuário está certo, o e-mail está certo, a senha está certa, então ele vai chegar aqui. Essa é a questão aqui do JWT, que é o token que a gente falou. Uma questão mais difícil de explicar aqui agora, que é o pacote do JWT, JSON Web Token. Mas esse token é uma criptografia também. Ele serve para a gente pegar os dados do usuário e criptografar a partir de uma senha, que é a nossa secret aqui, ó, tá vendo? É a senha que a gente, uma palavra-chave, não sei se a gente senha, uma palavra-chave que a gente criou aqui, ó. Então ele vai fazer uma criptografia dos dados do usuário com essa palavra-chave. Então, a partir desse token criptografado, a gente consegue reconhecer, nosso sistema consegue reconhecer quem é o usuário que está tentando fazer alguma coisa. Então, quando o usuário tentar fazer um login, o que vai acontecer? Ele vai enviar o e-mail, senha dele, se tiver certinho, o nosso back-end vai retornar um token lá para o front-end.
E a partir desse momento, o front-end vai ter que sempre enviar esse token quando ele quiser fazer qualquer alteração no nosso back-end. Por exemplo, ele quiser cadastrar um post, ele tem que enviar esse token, porque é esse token que vai dizer que ele está logado, é esse token que vai reconhecer quem é o usuário. Então, o JWT, o JSON Web Token, serve para isso. É uma criptografia das informações de usuário. Então, a gente pegou as informações de usuário aqui, ó, o user ID, pegamos o role, pegamos o e-mail dele, criptografamos a partir de uma senha e dizemos que expira em 1 hora. Ou seja, a pessoa fez o login e recebeu um token, aquele token é válido por 1 hora. Você pode colocar mais aqui, pode colocar menos, tanto faz. Mas aquele token que o seu front-end recebeu vai ser válido por 1 hora para ele fazer qualquer operação dentro do nosso back-end que necessite de estar logado. Tá bom, galera? Espero que deixe para ter entendido essa questão do JWT aí. Então, deu tudo certinho, a gente vai retornar o status 200 com a mensagem de login bem sucedido e o token. A gente criou aqui, ó, tá vendo? A gente criou o token e vai retornar esse token, que o front-end precisa disso, precisa armazenar isso, para daqui a pouco o usuário vai criar um post. Ele vai enviar esse token junto, pra gente validar, se o usuário tá logado, e é esse determinado usuário. A gente vai ver isso através do token, tá? Então, feito isso, a gente criou a função de login e a função de post. Tá bom? Então, a gente criou as duas funções que a gente precisa pro nosso controlador, pro nosso alpha controller, que é registrar o usuário e fazer login. Certo? Então, a gente criou somente a função que faz isso. Agora, a gente precisa criar a rota para isso, para o nosso front-end acessar nosso back-end através de uma rota. Então, a gente vai fazer isso sempre aqui em routes. Tá bom? Então, aqui em routes, a gente vai precisar criar duas rotas. Primeiro, a gente vai precisar importar. Aqui, a gente vai importar o register e o login. Aí são as funções. A gente criou aqui duas funções. A gente exportou a função login e exportou a função register. Então, a gente vai importar isso aqui. Então, ponto barra controles barra controle.ts. Então, a gente importou as duas funções que a gente exportou lá no nosso controller. Agora, a gente precisa instanciar uma rota. O nosso aqui, ó, a gente precisa criar esse const router. Isso aqui é do pacote. É do pacote do Express, tá? Então, a gente precisa importar aqui também, ó. Import Express. No caso, é só a rota. A gente precisa importar o pacote inteiro, não. Aqui, deixa eu copiar aqui, fica mais fácil. Router. Então, precisa importar aqui o router do pacote Express. Então, a gente vai instanciar esse router e vai criar as rotas agora. Então, a gente vai criar as duas rotas que a gente acabou de criar a função dela. A gente criou a função register e a função login. Então, a gente vai criar duas rotas. Na barra auth barra register, a gente vai registrar o usuário. Na barra auth barra login, a gente vai fazer o login com o usuário. Tá bom? Então, aqui a gente só faz isso. Cria a rota e chama a função que vai ser executada quando o front-end chamar essa rota, tá bom? Então, aqui agora a gente precisa exportar, fazer o export do router. Beleza? A gente fez o export de router. Agora aqui no nosso index a gente consegue fazer o import dele aqui. No caso do export router, aqui a gente tem que ir aqui router. Então aqui, routes. Então aqui a gente criou a nossa router, exportou o router. E aqui no index a gente tem que ir router. Aqui, router. Então aqui a gente está criando nossas rotas e está dizendo que quando o front-end chamar essa rota, a gente vai executar essa função. Ó. Tanto que se você segurar Ctrl e clicar aqui em cima, também que ele joga para a função. Então essa é um fluxo de trabalho. A gente criou uma rota, nosso front-end vai chamar essa rota através do verbo post do HTTP. Ele vai saber, nossa API vai saber que é para executar essa função. Então ele vai vir aqui executar essa função. Tá bom? Então vamos testar isso aí. Vamos botar nosso servidor aqui para rodar. Ó. Node, traço ponto. O servidor está rodando, vamos testar. Isso aí lá no nosso Postman, nosso front-end lá no Postman. Vamos abrir o Postman. Vamos usar registre. Primeiro vamos registrar um usuário. Como é que a gente utiliza o post aqui? A gente já viu, escolhe o método aqui, ó. Que é o post, bota a rota, barra API, barra auth, barra register, que é a rota que a gente criou aqui, ó. No index, você está dizendo que a rota padrão é barra API, e aqui a gente está criando barra auth, barra register. Então a gente vai executar aqui para a gente enviar algum JSON para essa rota. Ele vai vir selecionado o nome, você seleciona aqui, ó, how, seleciona aqui JSON, normalmente vai vir texto, você seleciona JSON e escreve JSON aqui. Nessa tela que tiver aqui. No caso, eu já tenho um JSON aqui, vamos criar aqui o usuário fulano, que aqui seja de mim. Então, tá vendo? A gente está passando um JSON, que é nome, e-mail, password e role. É exatamente o que a gente precisa lá nos dados que a gente precisa. Então, a gente vai testar essa rota post. Só enviar aqui, ó, tá vendo? Deu certo, 201 criado. Então, ele criou o usuário 1 pra gente, ó. Retornou as informações do usuário lá, mensagem, usuário registrado com sucesso. Esse aqui. E as informações do usuário que foi criado, ó. Tá vendo a senha, como é que ficou? A gente viu a senha 123, mas a gente não cadastrou no nosso banco de dados a senha 123, a gente criptografou ela. Foi o usuário 1 criado, é do tipo admin.
Então, o usuário foi criado, funcionou. A gente tem que fazer o login agora. Então, aqui no login, mesma coisa, ó. O verbo post, a rota agora é alpha/login, mesma coisa, vamos selecionar aqui how JSON para a gente enviar um JSON de login. Então, é fulano, @mail e a senha 123. Se eu botar aqui a senha 1234 e mandar, pode ver, ó, deu errado, a senha é incorreta. Se eu botar aqui o e-mail incorreto, o usuário não encontrado, que não encontrou o e-mail. Se ele encontrar o e-mail e não encontrar a senha, a mensagem que a gente botou para avisar. Se tiver tudo certinho, ele vai retornar a mensagem, login, bem sucedido e o token, que é aquele token que a gente falou, JWT. Esse token aqui, ó, tá vendo essa informação? O nosso back-end consegue extrair quem é o usuário através dessa informação doida aqui, esses vários letras e números aqui. Quando o front-end enviar esse token para o nosso back-end, o back-end sabe quem é o usuário que está fazendo isso. Então, o usuário fez login lá no nosso front-end. Ele recebeu esse token. O front-end, nosso aplicativo, vai ter que salvar esse token aqui e, a partir desse momento, toda informação que ele quiser fazer, quiser cadastrar um post, quiser alterar um post, ele vai ter que enviar esse token aqui para validar, dizer que ele está logado e dizer quem ele é, tá? É assim que funciona o login, na maioria dos casos aí de um sistema web. Beleza? Então, a gente criou duas rotas aqui, conseguiu fazer duas rotas funcionar. Vamos lá no SQLite Studio. Vamos abrir o SQLite Studio para vocês verem isso funcionando. Eu vou aqui, ó, Database, ADD Database, vou selecionar onde está a nossa base de dados, Sistema Web, Backend, Prisma, Sistema Web. Vou selecionar, vou dar OK, vou conectar nela, vou executar aqui, ó. Tá vendo? Tá o usuário que a gente criou. Com a senha aqui. Com a senha que a gente criou. Vamos criar um novo usuário lá no admin de novo. Vamos voltar lá no Postman. Vou criar outro usuário agora, fulano 2. Registre. Vou criar o fulano 2. Fulano 2 mail. Esse aqui não vai ser admin, vai ser user. Se eu enviar isso aqui, ó, deu certo, criou do ID2. Se a gente voltar aqui agora, voltar lá no nosso SQLite Studio e executar o comando, ó, tá vendo? Criou mesmo. Então a gente vê isso em tempo real funcionando. Nossa API conseguiu se conectar aqui no nosso banco de dados e criar e manipular as informações aqui dentro dele. Então a gente está cadastrando usuários aqui dentro. Beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso VS Code. Vamos parar aqui, Ctrl+C para parar nossa servidor, né, nossa API. Agora, a gente precisa continuar criando as rotas. O que a gente precisa criar agora? A rota de cadastrar post, de alterar post, de excluir post, de listar posts. A gente precisa criar também a rota de listar usuários e de excluir usuários, de alterar usuários. Então, a gente vai seguir esse mesmo fluxo que a gente fez aqui agora. Então, vamos lá fazer o de post aqui primeiro. Vou copiar as informações aqui tudo do post controller para vocês irem e vou explicando o que cada comando está sendo feito. Tá? Vou copiar tudo, vou explicar todas as 4 funções aqui do post, que é criar, alterar, ler e excluir. E para a gente não ficar criando uma rota testando, Vamos criar aqui tudo de uma vez para a gente poder testar. Então, mesma coisa, está importando o Prisma Client, sempre tem que fazer isso em todos os controles, está instanciando o Prisma. Então a gente está criando aqui, ó, a primeira função, get posts, ou seja, listar posts. Bem tranquilo, a gente não precisa validar nada, todos os 2 usuários podem ler todos os posts. Então, quando a gente receber essa rota do nosso front-end, a gente só vai buscar as informações do banco de dados e responder isso para eles. Então, a gente está fazendo aqui, ó, através do Prisma, um RM, na tabela post, está criando aqui um find many, ou seja, a gente quer vários posts, a gente quer fazer um select lá na tabela post. E aqui esse include, é o que significa o join no SQL, seria o equivalente a join no SQL, tá bom? Fazer um join entre tabelas, então a gente quer juntar a tabela post com a tabela usuário, porque quando a gente buscar o post, eu quero que também venha o nome e o e-mail do usuário junto. Então a gente utiliza esse include, é o equivalente a join, tá? Eu quero que inclua na tabela posts a tabela usuário e quero que selecione dessa tabela usuário somente o name e o e-mail. Não quero que venha a senha, que venha mais nada, tá? Só nome e e-mail. E aqui o order by. Então a gente está fazendo um order by por data. Já quero que o nosso próprio back-end aqui já monte a lista de posts ordenado por data. Primeiro post é o post mais recente, por isso que é desk aqui, ó. Quero que ordene por data de forma decrescente. Tá bom? Então é isso que a gente está fazendo aqui. E depois a gente retorna o status 200 com um JSON com os posts. Então aqui vai estar a lista de posts e a gente vai retornar um JSON com essa lista de posts. Caso dê erro, retorna erro. Tá bom? Tentar explicar mais rápido agora, já viu como é que funciona, galera? Você já viu aí como é que funciona, tentar ir mais rápido. A função create post. Aqui a gente está recebendo o JSON da nossa variável rec de requisição, né? Está recebendo o JSON e está salvando a informação. Título, content e data. São as 3 informações do nosso post. E está criando a informação user ID. Está pegando essa informação aqui da requisição também. Então ela vem da onde? Vem do token. Eu deixei aqui para vocês. Vem do token JWT. Então quando a pessoa fizer o front-end lá, nosso usuário, fizer uma requisição para criar um post no nosso API, ele vai ter que enviar o JWT, o token dele. E através desse token a gente consegue identificar quem é o usuário. Então tanto que a gente está vendo aqui, ó, rec/user.id. A gente está pegando o ID do usuário que está vindo desse token. Já vai explicar isso mais à frente, mais um pouco, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem. A gente está pegando o usuário da requisição token. Aí aqui a gente está fazendo a manipulação do banco de dados, lá através do nosso RM, está fazendo a criação de um post, já explicou isso, não tem nada demais aqui. Aí o update post tem de diferente aqui, esse rec params. Então aqui, quando a gente faz rec body, a gente está pegando o JSON que vem no corpo da requisição. Quando a gente está fazendo rec params, a gente está pegando informação que vem direto da URL.
Então a gente vai ver isso aqui funcionando. Então a gente está pegando o ID está vindo da URL, do nosso caminho. Tá bom? Então aqui a gente está fazendo um find unique também, que a gente quer fazer alterar um post, então a gente precisa pegar esse post lá no banco de dados, e aqui a gente está verificando, apenas o próprio usuário pode alterar o seu post. Então, a gente está fazendo essa verificação, está verificando se o post foi realmente achado, e está verificando se o user ID do post é mesmo o user ID que está sendo enviado na requisição. Então, se o ID 2 está enviando uma requisição para alterar um post, que o user ID do post é o user 3, vai dar erro e não vai aceitar. Tem que ser dono do próprio post para aceitar fazer a alteração. Então aqui a gente está pegando o JSON, já viu lá o Hackboy, está pegando o JSON lá do corpo da requisição, está fazendo um update aqui na nossa tabela post. A gente fez um update na tabela post. O RM serve para isso, galera. Aqui a gente tem que fazer uma consulta SQL, tem que fazer uma manipulação pelo SQL. Nesse caso aqui, seria até bem simples também, o SQL, mas o RM facilita bastante a gente. Então está retornando que o post foi feito com sucesso aqui. E o delete, mesma coisa, vamos pegar o ID do params, já vai ver melhor como é que funciona esse params aí quando a gente for criar o nome da rota lá, tá? Está pegando o post. Aí aqui, o que a gente está fazendo? No caso, isso aqui acho que está até errado aqui, galera. Vou ajustar aqui rapidinho. Esse else aqui não pode existir aqui, não. Esse if aqui vai ter que ficar para fora. Agora está certinho, galera. Então a gente vai verificar se o post existe. Se o post não existir, de acordo com o ID que a pessoa passou, a gente vai retornar, não foi encontrado. Se o post existir, a gente vai verificar se o usuário que enviou a requisição é admin. Porque se ele for admin, ele pode excluir qualquer post. Lembra que a gente falou que o usuário admin pode excluir qualquer post? Então a gente verifica se o usuário é admin. Se ele for admin, a gente não precisa verificar se ele é o dono do post. Então a gente já passa batido. Mas se ele não for admin, esse aqui que está dizendo, se for diferente de admin, ele vai verificar se o usuário que está fazendo a requisição é o dono. Então ele verifica se o usuário é o dono do post. Se não for o dono, ele vai retornar erro também. Aqui tem que ter um return aqui também. Estava esquecendo. Vai retornar erro dizendo que não tem permissão, que ele está tentando excluir um post que não é dele. Mas se tudo der certo, ele vai fazer um delete. Lá. Prisma, é o nosso RM, post.delete, passando um E, que é o nosso ID. Feito isso aqui, é o controle de um CRUD completo de posts. Tá bom? Eu vou explicar agora aqui um pouco sobre o Middle, para facilitar esse entendimento aqui também. Vou construir com vocês aqui o Middle e explicar como é que funciona, para depois a gente testar essas rotas aí, tá bom? Eu vou explicar aqui para vocês a questão do Middle aqui. Vamos criar nosso Middle aqui para a gente poder entender melhor a questão da manipulação do post ali, tá bom? Então, vou criar aqui nosso Middle. Primeira coisa que a gente vai criar aqui, a gente vai importar aqui também o JWT, tá, do pacote JSON Web Token. A gente vai criar aqui também a chave secreta desse JWT, tá? Precisa ser a mesma que foi criada lá, tá? No Alpha Controller, tá vendo? Isso aqui precisa ser a mesma. Num sistema real não funciona assim, a gente não vai criar a chave assim, tá, galera? Mas aqui é só pra gente saber que tem que ter uma chave secreta. A gente vai passar uma informação bem mais funcional aqui, tá? Mas só pra vocês saberem que precisa ser a mesma, que se não for a mesma, vai dar erro. Então a gente vai criar uma função de autenticação aqui, ó. Vai criar uma função de autenticação para o nosso Middle. O que significa o Middle, galera? Eu não expliquei ainda, mas tudo que a gente criar nessa pasta de Middle é tipo, o que vai ser executado no meio da requisição. Então a gente tem o nosso front-end. Ele faz uma requisição para o nosso back-end aqui. Então, quando ele faz a requisição, a gente executa uma função, que é a que a gente está criando aqui, ó, a função update post, por exemplo. Mas antes de executar essa função de update post, eu quero executar uma coisa no meio disso. Eu quero executar a função de autenticação, ou seja, eu quero verificar se o usuário que está fazendo aquela requisição está autenticado, se ele tem um token válido, um token JWT válido. Então o Middle serve sempre para isso, para você executar uma coisa antes ou até depois da requisição. Então quando o front-end fez uma requisição para a sua API, se você quiser executar uma função antes, a gente chama de Middle. Então executa um Middle antes, que é um de autenticação, e pode executar um depois também. Então é o que você quer colocar entre a requisição do seu cliente do front-end e realmente a função que ele está querendo fazer ali. Por exemplo, alterar um post, tá bom? Então é aí para isso que serve o Middle, mas nada mais é do que uma função. Pode ver que é igualzinho às funções que a gente está criando aqui no controle. Então eu vou criar uma função authenticate. A única coisa a mais aqui é que ele tem esse parâmetro next aqui, tá? Ele serve só para você chamar a próxima. Então, como você colocou uma coisa ali no meio, a requisição e a função que quer ser executada, você colocou o Middle no meio, então essa requisição vai passar por esse Middle que está no meio. Quando esse Middle terminar de ser executado, ele tem que chamar a próxima função. É para isso que serve esse next, tá? Como se fosse uma fila de funções. Quando o seu front-end faz um pedido, né, na sua rota, chama a sua rota, como se tivesse uma lista de funções a ser executada. Então, ele executa a primeira função da lista, chama a próxima, executa, chama a próxima. Então, é para isso que serve esse next aqui, tá? Então, a função authenticate aqui. Vamos ver como é que funciona. Também tem o hash de requisição, o hash de resposta, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente está pegando o token. Essa linha aqui só faz pegar o token da requisição. Então, a requisição do nosso front-end vai vir num header, que a gente chama, né? Uma requisição tem o seu header, seu cabeçalho, né? Então, vai ter um header lá chamado authorization e o token vai vir por ali. Então, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que pegar esse token aqui para a gente fazer a verificação, tá? Depois que a gente pegou o token, a gente verifica se o token existe aqui, né? Se o token não existir, ele já retorna aí, ó, foi um token não fornecido.
Se o token existir, ele vai tentar validar o token. Então ele utiliza através do pacote JWT aqui um verify, uma função de verify. Então ele passa o token que ele recebeu na requisição do usuário, passa a senha secreta, chave secreta aqui, e o JWT faz essa descriptografia aqui, né? Ele verifica quem é o usuário. Eu falei para vocês que através desse token o nosso sistema vai conseguir reconhecer quem é o usuário. Então ele decodifica essa informação de token, transforma ela num usuário. Então ele adiciona aqui, ó, rec.user. Então ele recebeu uma requisição que não tem usuário nenhuma nela. O que tem na requisição que veio lá no nosso front-end? Tem o token. Então ele recebeu uma requisição que tem somente um token, fez a verificação desse token de, ó, é um usuário válido. Então ele pegou e adicionou esse usuário na requisição. Tá vendo? Então ele está adicionando, aqui ó, ele está decodificando o token, e aqui ele está adicionando em um usuário na requisição. Então o que vier daqui para frente, como a gente disse, é um middle que foi executado antes da função principal. Depois que ele chamar o next aqui, vai chamar a função principal, que é alterar o post, por exemplo. Então ele vai adicionar o usuário na requisição. Então daqui para frente a requisição também tem um usuário válido. Então esse token de autenticação, esse middle de autenticação serve para isso. Quando a gente recebe uma requisição no nosso front-end, a gente já valida se aquela requisição está vindo de algum usuário válido, com um login válido, e adiciona esse usuário na requisição. Então todas as funções que forem executadas daqui para frente vai ter o rec user. A gente vai poder utilizar as informações do usuário aqui na requisição. Então esse middle faz o quê? Adiciona um usuário na requisição. Beleza, galera? Então quando a gente chamar esse next, nesse caso que eu estou dando exemplo, que vai ser um update, vai ser uma alteração de post, quando a gente vier para o update, ó, tá vendo a variável rec? A partir desse momento, essa variável rec tem o usuário, tá vendo? Por isso que a gente pode fazer um rec.user aqui, porque o nosso middle de autenticação adicionou esse usuário para a gente através do token JWT. Então é assim que funciona um login normalmente, existe outro jeito, tá? Mas é assim que funciona um login dentro de um sistema web, principalmente através desse token JWT, que funciona dessa maneira. Tá bom? Então é por isso que a gente pode utilizar esse rec/user, porque essa requisição antes passou por esse middle, tá bom? Então a gente criou aqui um middle, a gente pode criar quantos middle a gente quiser. A gente criou aqui um middle de autenticação e a gente vai criar um middle também de verificação se o usuário é admin. Por quê? Tem função dentro do nosso sistema que só pode ser feita por usuários admin. Então a gente cria um middle que verifica isso pra gente. Beleza? Então a gente vai criar um middle aqui, ó, authorize admin. Criando aqui um authorize admin, que vai somente verificar se o usuário é admin, tá vendo? A única coisa que ele faz aqui, ó, rec user role, tá vendo se o papel do usuário, nosso perfil do usuário é admin. Então no caso aqui, tá vendo se é diferente de admin, ele já retorna um erro. Então, dentro do nosso sistema, o que precisar ser admin, a gente vai chamar esse middle. Caso o usuário que está fazendo a requisição não for um admin, a gente já corta a requisição por aqui e já retorna erro para ele, tá? Então, como é que funciona? Vai funcionar nosso middle aqui no nosso exemplo. O usuário fez uma requisição, caiu aqui no middle de autenticação, autenticou. Disse que o usuário está válido, mandou um token válido. Depois de autenticado, a gente pode passar pelo autoriza admin. Dependendo, se a nossa função exigir que seja admin, a gente vai passar pelo usuário admin para verificar se ele é admin. Tá bom, galera? Então, o middle serve para isso. A gente vai ver aqui, ó, funcionando agora, a gente criou o post. A gente vai ver isso bem agora na hora de criar as rotas. Tá? Então, na hora de criar nossas rotas aqui agora, a gente precisa importar os nossos middles. Aqui em cima aqui, ó, precisa importar os nossos middles. Também vamos precisar importar o nosso CRUD de post, que a gente criou lá, ó, create, delete, get post e update posts. Então, a gente está importando essas duas coisas. Aí agora é só a gente criar as rotas de CRUD do post. Então você pode ver aqui, ó, que a gente está criando uma rota do tipo get para o endereço /posts. Tá vendo? A gente está chamando o middle e authenticate aqui. Depois que a gente chama a função get posts. Então eu falei para vocês que é como se fosse uma fila de função, de executar a função. Então quando o usuário chamar essa rota /post, ele vai vir, vai executar o authenticate. Se der tudo certo aqui no authenticate, ele vai executar o get posts. Ou seja, no nosso sistema, o que a gente está dizendo aqui? Que para você ler os posts, você precisa estar logado, você precisa estar autenticado. Então quando ele fizer um get na /posts, ele vai cair aqui em authenticate, vai executar. Caso dê tudo certo, ele vai passar aqui e chamar o next. O que é o next? Get post. Vai lá pro get post, realmente buscar os posts, tá bom? Então isso que a gente cria na nossa rota aqui são os middles. Essa aqui é a função principal de que a gente está querendo fazer, buscar os posts. Então a gente cria middles, a gente pode colocar quantos a gente quiser aqui. Então no caso aqui a gente só quer o de autenticação. A gente quer que o usuário esteja autenticado, esteja logado para conseguir ver os posts. Tá vendo que a rota tem o mesmo nome, ó? /posts. Isso só pode acontecer se os verbos forem diferentes, tá? Também que é o verbo get e o verbo post. Então nossa API identifica que quando for do verbo get, ele vai chamar o get post, e quando for do verbo post, ele vai chamar o create post. Só por isso que pode ser o mesmo nome, tá? Se você criar dois com nome igual e o mesmo verbo, a nossa API, nosso sistema não vai saber qual função chamar. Entende? Então é aquela questão do REST que a gente avisou lá, o get, pra gente buscar os posts. Post, quando a gente quiser cadastrar um post. Aqui no caso o nome ficou meio confuso, né? Porque o verbo é post e o nosso objeto é post também. Mas é isso aí, galera. E aqui, ó, no caso aqui a rota tá diferente, tem esse 2 pontos /id aqui, ó. Esse 2 pontos /id representa como se fosse um valor que a gente vai passar. Que valor é esse? É o valor de parâmetro que a gente viu lá. A gente vai passar posts /1. Quer dizer que a gente quer fazer uma alteração do posts com ID 1. Posts /2. A gente quer dizer que a gente quer fazer um delete, que a gente quer excluir o post de ID2. É o que a gente viu lá, ó, nesse rec params. Esse rec params pega justamente essa informação que está aqui, ó, na nossa URL, no nosso caminho.
quando o nosso front-end chamar essa URL, esse caminho, ele tem que passar lá, barra posts, barra o post que ele quer alterar. O ID do post que ele quer alterar, o ID 10. Então vai alterar o post 10, tá bom? Feito isso aí, vamos testar se está funcionando, galera. Vamos executar nosso servidor. Vamos mudar aqui para o Postman. E vamos executar essas rotas aqui, ó. Então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o login, né? Vou executar aqui primeiro para vocês verem o get posts. Tá vendo? Token válido, porque eu não estou passando nenhum token, como se eu não tivesse logado no nosso sistema. Então eu tenho que passar esse token de autorização. Então eu tenho que vir aqui em login, ó, tá vendo? É esse token. Então eu tenho que fazer o login. Então, vou pegar esse token, copiar ele aqui, como representando como se fosse o front-end, salvando essa informação do token. Esse token é válido por 1 hora, a gente criou lá uma validade de 1 hora. Aí toda vez que você for querer fazer uma requisição, você vai ter que vir aqui, ó, nessa aba authorization aqui, vai ter que selecionar aqui, ó, BAR token, que é o tipo de token que a gente está utilizando, tá bom? Tem que ser esse BAR token, tá bom, galera? Apesar de ter um JWT BAR aqui, a gente está utilizando BAR token, tá? E passar a informação do token aqui. Então você vai copiar o token aqui. No caso, eu aconselho você utilizar uma variável aqui no Postman, tá? Tem como criar uma variável, porque como a gente vai ter que utilizar esse token em vários lugares, é chato ficar copiando ele, e vamos supor que daqui 1 hora, esse token vença, a gente precisa renovar o token. A gente colocou esse token em 10 lugares, a gente vai ter que passar em 10 lugares atualizando, então é chato. Então, para criar uma variável, você vem aqui, ó, environment, clica aqui em global, aí a gente vai ter a variável access token aqui, ó, você seleciona ela e bota o token aqui, ó. Então salva esse token aqui. A partir de agora a gente pode voltar aqui no coisa. Aí é só você criar isso aqui, ó. É chave-chave, o nome da variável. Vou apagar aqui pra vocês verem. Chave-chave, ele já vai aparecer várias variáveis que existem aqui, ó. A gente criou na access token. Então, a partir desse momento, quando a gente fizer um send, deu token válido. Vamos fazer o login aqui de novo. Login. Copiar o token. Não sei se eu copiei o token certo. Vou testar de novo. Agora deu certo. Devia ter copiado o token errado, tá? Então, quando a gente colocou aqui, ó, o token, a partir desse momento deu 200. Nosso sistema aceitou, verificou que a gente está logado, só que ele retornou uma lista vazia, a gente não tem nenhum post criado ainda. Então, a gente vai criar um post, testar a rota de criar post agora. Então, a rota lá, API posts, com verbo post, a gente vai passar um JSON, a gente já viu isso, tá? Real, seleciona aqui, muda para JSON, escreve JSON, e também tem que ter o authorization, tá? Então, para você cadastrar um post, você tem que estar autorizado, né? Tem que estar o seu token aqui. Então, vamos passar os dados de um post, é título, content e data que a gente precisa passar. Então, vamos criar aqui um post 1, vamos criar aqui o ano 2022. Vamos enviar. 201, criar teste. Então, aceitou, criou o post de D1 com essas informações que a gente passou. Tá bom? Então, se eu quiser criar o post de D2, vou botar aqui 2025. Então, criei, aceitou, criei o outro post pra gente. Então, se eu quiser fazer o update de post. Então, ó, vou ter que passar aqui agora o ID2, ó. Que viu lá que na rota de posts, vai fazer a alteração, a rota put. Fazer a alteração do post, é barra posts, barra o ID, que a gente quer alterar. Então, a gente quer alterar o post 2. Vou colocar aqui. Vamos passar as informações que a gente quer alterar e vamos enviar. Então, ó, deu 200, ok. Post alterado com sucesso. Tá bom? Então, vamos ver isso aqui acontecendo lá no nosso SQLite Studio. Para vocês verem, ó. Vou fazer um select aqui, ó. Select, asterisco, from post. Aqui é post. Tá vendo? Puxou os 2 posts. Tá vendo? Tá escrito 2 aqui. Vamos atualizar ele lá de novo no nosso post, né? Vamos botar aqui que a gente quer botar pro 222. 222. Vamos enviar. Dizendo que alterou com sucesso. Vamos voltar lá pro SQLite Studio. Fazer um select aqui de novo. Tá vendo? Mudou, realmente mudou. Alterou a informação. Então tá funcionando a rota. Vamos voltar lá pro Postman. Vamos testar a rota de get aqui de novo. Tá vendo? Agora veio uma lista de post. Post 1 e post 2. Por que o post 2 veio na frente do 1? Porque a gente fez um order by lá no nosso código, lembra? Se a gente não tivesse feito o order by, ele ia voltar a lista na mesma que está no banco de dados. O banco de dados, o primeiro é o 1, código 1, né? Primeiro post. Ele retornou esse aqui como primeiro, porque a gente fez um order by por data. Então esse aqui, ó, a data dele está de 2022, esse aqui a data está de 2025. Então ele é mais recente. Ele vem primeiro. Vamos tentar excluir agora o post 2. A gente vem aqui, ó, rota de delete. Post deletado com sucesso. Então se a gente voltar aqui no get e executar de novo, ó, o post 2 não existe mais, só o post 1. Realmente fez o delete. Então todas as nossas rotas funcionou. A gente fez um CRUD completo aqui de post. A gente cadastrou, a gente leu, a gente alterou e a gente deletou o post. Todas as nossas rotas funcionaram perfeitamente. O que falta a gente criar aqui? A rota de deletar o usuário também, pra gente ver se tá funcionando certinho. Beleza? Então vamos criar essa. Falta a gente criar a rota de usuários aqui. Que a gente quer. A gente quer aqui no usuário. A gente quer para listar usuários, que só o admin vai poder fazer isso. A gente quer o update user, que a gente vai permitir que o usuário altere seu próprio nome só, somente o nome. E a gente quer o delete user, que a gente vai permitir o usuário se deletarem também.
Vamos criar aqui, já vou copiar o código tudo de uma vez. Opa, foi certo. Pra gente agilizar isso aí, que já tá ficando bastante grande a aula. Então vamos lá, importamos o Prisma Client, instanciamos o Prisma, vamos criar aqui o getUser. Bem tranquilo, já cansou de ver isso aqui, só faz um find main lá na tabela user e retorna o usuário. A gente disse que a lista de usuários vai poder ser acessada somente para o usuário admin. Por que a gente não está fazendo nenhuma verificação aqui? A gente já vai ver isso, porque a gente vai fazer a verificação através do Middle. Lembra que a gente criou o Middle lá de verifica admin? Então a gente vai fazer a verificação através do Middle. A gente não precisa fazer ela aqui de novo na nossa função. Então isso é muito bom. Então aqui a gente só está buscando no banco de dados mesmo a lista de usuários e está retornando para o nosso front-end. Update user. Mesma coisa, galera. Ela vai receber o ID através de um parâmetro, recParams. A gente viu lá já no CRUD do post. Vai selecionar esse usuário, vai verificar se o usuário realmente que está tentando se alterar é o mesmo usuário, né? Tem o mesmo ID. Se um usuário não está fazendo a requisição para alterar um outro usuário que não ele, senão a gente vai retornar um erro. Depois a gente vai pegar o nome aqui do JSON. No caso, no body aqui, a gente vai passar só o nome, que a gente vai permitir alteração do nome. Aqui nosso ORM está fazendo alteração do nome da tabela user. Só isso, galera. A gente está cansado de ver, já viu funcionando, só repetição agora. Se quisesse uma tabela chamada produtos, basicamente seria repetir isso aí, esse CRUD aí, que a gente fez em post, uma tabela chamada produtos. Então, a API não vai fugir muito disso aqui, não. Então, aqui a gente vai fazer o update. E o delete user, mesma coisa, a gente vai pegar o ID do parâmetro, vai verificar se é o mesmo ID que está sendo passado. Está verificando se o ID que está sendo passado aqui, o parâmetro, é o mesmo ID do usuário. Está vindo a requisição. Se não for, a gente vai falar que não tem permissão para excluir. Se for, a gente vai excluir através do nosso RM aqui, ó, executando o delete e retornar a informação que o usuário foi deletado com sucesso. Tá bom, galera? Então, esse aqui é o controle do nosso uso. Ele permite deletar o usuário, permite alterar o usuário, somente o nome, e permite listar usuários. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ir lá nas rotas e criar as nossas rotas de usuário. Então, primeiro a gente vai ter que importar, fazer um import aqui das funções que a gente fez de usuário e criar as rotas. Então, a gente vai criar as rotas aqui de usuário, listar usuários, /users. A gente vai utilizar o middle que precisa estar autenticado, e aqui está o middle que eu falei, ó. Tá vendo que a gente pode chamar dois middle, como eu tinha dito? Então, primeiro eu vejo um middle de autenticação. O usuário está autenticado, beleza. Depois eu quero ver que não basta ele estar autenticado, eu quero ver se ele é um admin. Então, a gente criou um middle para isso, autoriza admin. Então, lá no nosso middle aqui, ó, tá vendo? Tudo que ele faz é só verificar se aquele usuário que está fazendo a requisição é um admin. Se não for, ele já corta a requisição ali mesmo e nem chama o getUsers. Por isso que a gente não precisa verificar lá no getUsers se o usuário é admin, que a gente já faz isso através do middle. Tá bom? Então, alterar o usuário, mesma coisa, tem que passar o ID aqui no parâmetro, ver se está autenticado e alterar. Aí a gente já viu tudo isso aí, galera. Então, nossa API, basicamente é isso aí, galera. A gente terminou de construir nossa API. É um sistema bem simples, mas ele é completo. Faz um CRUD completo aí de duas tabelas, né? De usuário e de posts. Faz o controle de login do usuário através do JWT, do Buyer Token, como a gente viu, tá bom? Vou usar aqui, salvar. Vamos executar aqui nosso sistema de novo, nossa API de novo, para a gente testar essas rotas que a gente fez aqui. Então, vamos lá para o post, né? Agora a gente vai testar as rotas que a gente acabou de criar, a rota de buscar usuários. Então, se eu executar aqui, ó, né? Ele aceitou eu buscar os dois usuários, ó. Utilizei a rota get de usuários, então ele me retornou essa rota aqui, ó, porque a gente está logado no usuário admin. Eu vou logar aqui para a gente ver isso funcionando, ó. Eu vou logar no fulano 2, fulano 2 não é admin. Eu vou logar aqui no fulano 2, ele retornou os três, vou copiar o token dele aqui, vou alterar lá na nossa variável, voltar lá pro get, vamos tentar fazer um login, ó, tá vendo? Acesso negado, porque agora a gente está logado, está com um token, né, logado de um usuário que não é admin, então ele não vai permitir a gente fazer um get para a gente buscar os usuários. Só o usuário admin pode fazer isso. Entendeu? Então vamos fazer um update desse usuário agora. Qual é o usuário 2, né? O ID 2. Vamos chamar ele de fulano 2. Ele vai fazer um aqui, ó. Aceitou, atualizado, deu ok. Mudou o nome para fulano 2. Funcionou a rota então. E um delete. Vamos fazer um delete aqui do usuário 2 também. Vamos tentar fazer um delete primeiro do usuário 1. A gente está logado como usuário 2. A gente está com o token do usuário 2. Ó. Então se eu tentar fazer o delete do usuário 1, ó, não aceita. Forbidden, usuário sem permissão. Você não tem permissão para excluir esse usuário. Mas se a gente tentar excluir o usuário 2, que é a gente mesmo, aí ele vai executar. A mensagem do usuário deletado com sucesso 200 ok. Se a gente for lá no nosso SQLite Studio, lá nele executar aqui o user, ó, tá vendo? Não tem mais o segundo usuário. Se a gente executar o post aqui pra gente testar também, a gente tem um post. Vamos logar com o usuário 1 de novo. Vamos voltar lá pro nosso post, né? Vamos logar com o usuário 1 de novo, login. Aqui é o usuário 1. Logar. Copiar. Token, mudar lá de novo. Salvar isso. Vamos para a coleção. Vamos fazer um get de usuários aqui agora. Deve ter copiado errado de novo. Login bem sucedido.
O get user. Aí, agora foi. Então a gente está logado com o usuário 1, a gente consegue buscar os usuários. Vamos criar aqui. Vamos criar aqui mais um post. Enviar, criou. Vamos mudar lá para o nosso SQLite Studio. Vamos executar aqui. Beleza, a gente tem 2 posts. Postman. Vamos excluir esse usuário agora. Vamos aqui no delete usuário, vamos excluir o usuário 1. Já aceitou excluir, beleza, a gente está logado nesse usuário. Mas agora não tem que ter mais nenhum post. Se a gente fizer aqui o get post, tá vendo? Não tem nenhum mesmo. Se a gente mudar lá para o nosso SQLite Studio, fizer um select no post, não tem nenhum mesmo. Então aqui a questão de cascada funcionou. Quando a gente excluiu um usuário, o banco de dados já excluiu todos os posts dele também. Então funcionou perfeitamente. Então, galera, já criou todas as rotas, já testamos todas as rotas. O sistema está pronto e funcionando no nosso back-end. E é isso aí. Próximo vídeo eu vou gravar criando o front-end em Flutter, como a gente disse. Mas o back-end é só isso mesmo. Tentei explicar da melhor forma que tudo. Então é isso aí, para criar um back-end. Espero ter ficado claro para vocês. Valeu!